6h20 de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de segunda-feira. Em 2017, o SUS teve um custo de R$100 milhões por conta da falta de saneamento básico. Quase 35% dos municípios brasileiros tiveram casos de endemia ou epidemia de doenças relacionadas a condições deficientes ou falta de tratamento de esgoto. São doenças que são causadas por água contaminada e bichos que se instalam perto de residências onde o lixo toma conta. Comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, zona leste da cidade. Aqui as crianças brincam assim, perto desse grande esgoto a céu aberto. Doenças como diarreia, por exemplo, são comuns por aqui. A Maiara, mãe do Pedro, de 2 anos, já passou por isso com o pequeno. Mas ele morre. Eu fui no hospital e os médicos falaram que ele não podia ficar internado por causa do sarampo e mandaram eu embora para casa. Estava muito mal, aí eu vim para casa, não sabia nem o que fazer. Até porque, para conseguir água boa para consumo, é preciso correr atrás. A gente faz um bico e pega dos outros, entendeu? Para a gente ligar, para a gente ter água. Os números divulgados pelo IBGE mostram que quase 35% das cidades brasileiras já tiveram casos de endemias ou epidemias relacionadas à falta de saneamento básico. E isso gerou um custo só no ano passado de R$100 milhões ao Sistema Único de Saúde. São casos como o do Pedro, de diarreia, que precisam de internação. Outras doenças também foram lembradas: dengue, chikungunya, zika vírus. Um gasto que poderia ser resolvido atacando o próprio problema. Quando a pessoa toma uma água imprópria de manhã, ela vai fazer o mingau da criança com essa água imprópria. Ela pega um peixe de qualidade do nosso rio, mas ela vai cozinhar o peixe numa água imprópria. Então, a gente está todo dia consumindo produtos, água imprópria para o consumo humano. Para cada R$1 gasto em saneamento, nós economizamos 4 na saúde básica. A Funasa recebeu um investimento esse ano de quase R$48 milhões. Mais da metade desse valor para ser investido em água. Uma das soluções é o Salta Z, uma solução alternativa de tratamento, mas que depende da boa vontade e de um pouco de investimento de cada prefeitura do estado. O nosso objetivo é, nos próximos 5 anos, monitorar essa região e saber qual o nível de diminuição de atendimento básico daquelas crianças. Quantas crianças deixaram de ir para sair do município com diarreia? E de curto prazo, nós vamos fazer uma parceria para fazer esse levantamento e entregar esse resultado para os municípios. Naquela comunidade que recebeu o filtro da Funasa, 10 crianças ano passado foram para o hospital, esse ano só 1, só 2. Essa é a nossa meta. A Fundação de Vigilância em Saúde já distribuiu esse ano mais de 2 milhões de frascos de hipoclorito de sódio. Mesmo assim, sabe das dificuldades de contornar as doenças que aparecem com a vazante dos rios. Com certeza, se nós tivéssemos a oportunidade de aplicar adequadamente esses 100 milhões no que diz respeito à questão de dotar uma determinada população de uma água potável durante todo o ano, da questão da retirada do lixo, isso realmente, em termos de economia, se multiplicaria aí por N vezes. Consequentemente, os hospitais também teriam um alívio de uma demanda muito grande de pessoas portadoras dessas doenças. Enquanto o poder público não encara o problema de frente, a Dalva, que também é moradora da comunidade da Sharp, diz que essa era uma área destinada ao Prosamin, mas que ficaram esquecidos. O que continua se proliferando por aqui são os bichos e o lixo, jogado de qualquer forma. Algumas pessoas não têm consciência, jogam lixo nos igarapés e quando chove alaga tudo, aí transborda, alaga todas as casas, causam doenças, aparecem muitos bichos. E a Marinha abre o processo seletivo com 26 vagas para Manaus, com salários de até R$11 mil. Coisa boa, né? Quem vai trazer os detalhes desse assunto para a gente é o Fred Rocha, que volta a conversar comigo ao vivo. E Fred, antes de se inscrever, os interessados devem se atentar, porque é necessário ter formação específica em algumas áreas, né? Sim, Adriane, é necessário ter sim esta formação, por isso é importante ficar atento, são pelo menos 16 áreas diferentes. Eu vou falar algumas aqui, caso você tenha formação se interessar, a gente vai passar também todas as informações. Por exemplo, formação na área de farmácia, odontologia, enfermagem, fonoaudiologia. Administração são 5 vagas, é a área com o maior número de vagas. Direito, 2 vagas.
informática, psicologia, pedagogia, ciências náuticas com habilitação náutica, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia de telecomunicações e engenharia cartográfica. Se você tem informação em algumas destas áreas, você pode participar deste processo seletivo da Marinha. Para, inclusive, participar, você precisa acessar o site da Marinha, www.maria.mil.br, e lá vai ter o link exato para você fazer a inscrição. As inscrições começam amanhã e vão até o dia 31 de outubro. A inscrição custa R$ 127. O candidato vai fazer uma prova objetiva com 50 questões, 25 de língua portuguesa e outras 25 questões de formação militar naval, por 25 questões também. A prova está marcada para o dia 10 de fevereiro do ano que vem. O candidato que for aprovado deve entrar como segundo oficial da reserva da Marinha para trabalhar no 9º Distrito Naval. A Adriane já ressaltou, são pelo menos 26 vagas e os salários podem chegar a R$ 11 mil com o salário base, mais todas as gratificações previstas. Ou seja, é um ótimo salário se você tem essa formação e puder concorrer a uma vaga dessa, apenas R$ 127 a inscrição. Tem aí um período considerável para se preparar até a prova, que é no dia 10 de fevereiro, só do ano que vem. Então vai ter um tempo aí para você conseguir se preparar direitinho e conseguir essa vaga. Adriane. Tá certo, Fred. Tem tempo, então não tenha desculpa, e o site está aí para você se informar e fazer a sua inscrição. Obrigada pelas informações. Um mês especial, um mês que comemoramos o Dia dos Professores. Uma profissão milenar, mas que nem por isso deixou de se atualizar e de se adaptar às novas realidades. O ambiente virtual se transformou em sala de aula e os professores em youtubers. Eles são divertidos, dinâmicos, inteligentes e muitos já se consideram empresários. Conheça esses educadores que já não são mais do futuro, são do presente. Quem vê o professor Diego falando sozinho assim, nem imagina que do outro lado da tela existe pelo menos 20 mil espectadores. Quando eu derramar água sanitária no frasco com Coca-Cola, vai ocorrer uma reação química e essa reação química vai fazer o refrigerante, olha, perder a cor. O professor de Química é um dos profissionais da educação que encontrou na internet um meio de transmitir conhecimento. E o aluno de hoje é um aluno online, ele é um aluno conectado, ele é um aluno inteirado com novas tecnologias. Então, eu procuro, com esses materiais, ensinar Química de uma maneira fácil e divertida. Diego foi um dos 2 professores amazonenses que lecionam aulas através de um canal do YouTube a ser convidado para representar o Amazonas na maior conferência de educação digital do Brasil. O ensino presencial, a gente consegue olhar para a cara do aluno e ver quando ele está entendendo o assunto, olhar na cara dele que ele teve dificuldade, que ele não entendeu. O ensino online a gente já não tem essa percepção, mas em compensação a gente consegue caprichar um pouco mais na edição e botar alguns elementos e algumas ferramentas tecnológicas que tornam a aula, sem dúvida nenhuma, mais interessante. O segundo professor youtuber convidado foi Henrique Litaif. O educador lembra de um passado recente, onde não era possível contar com essa ferramenta. Então o aluno tem a oportunidade de aprender melhor, não tem mais desculpa. Ele pode correr atrás da aula que melhor convir. Lembra-se, a gente procurava na Barça, né, para verificar as coisas. A gente fazia trabalho à mão, não existia YouTube, então agora existem várias oportunidades. Henrique grava, edita e publica aulas de lógica matemática. O maior público do professor é de candidatos a vagas em concursos. Através dos comentários da rede social, ele percebe que as aulas têm resultado na aprovação de muitos alunos virtuais. Falo assim, professor, o senhor me ajudou a passar na prova. Professor, o senhor mudou minha vida. Professor, o senhor me ajudou a conquistar um objetivo. Isso é muito importante, porque mostra que o nosso trabalho está tendo resultado.
Em 2013, o youtuber lançou uma plataforma de educação, com o objetivo de estimular a produção de conteúdos educacionais na internet. O projeto foi abraçado por milhares de professores no Brasil, o que para alguns não passam de videoaulas, para muitos profissionais também é um negócio. Então, um professor youtuber com um canal muito acessado, bem administrado, ele pode ficar rico, por exemplo? Eu penso que sim. Por que não? As celebridades que a gente conhece hoje pela internet, os chamados digital influencers, por exemplo, são pessoas comuns. Isso se estende à questão do professor. Né? Do professor que consegue ter um canal, por exemplo, que passe essas informações e que se torne realmente um profissional. O especialista em educação acredita que a metodologia de ensino precisa acompanhar a evolução da era digital. O que a gente tem hoje? A gente tem uma escola do século XIX, um professor do século XX com um aluno do século XXI. É muita distorção. Nós temos assim, comprovações científicas da importância que é, por exemplo, o vídeo, a imagem e o som na aquisição do conhecimento, na aprendizagem. Os dois youtubers são empresários e ambos também lecionam na sala de aula. Outro fator comum entre eles é com relação ao canal, que são contas com acesso grátis. Prova de que esses profissionais aqui fazem esse trabalho por amor. Porque nessas aulas são feitas para os nossos queridos alunos. E isso é a nossa realização como professor. Verificar que o nosso trabalho faz diferença real na vida das pessoas. Eu estou totalmente apaixonado e tenho muito orgulho dessa profissão. Não existe orgulho maior do que um aluno chegar para a gente e dizer: professor, obrigado por tudo, valeu pela ajuda, vou levar o senhor para o resto da minha vida. Isso com certeza não tem dinheiro que pague. E como eles são fundamentais, né? Parabéns aos professores aí da reportagem e todos os demais professores. Hoje, dia 15, dia desses profissionais que nos formam, né? Que nos formam não só em conteúdo de escola, mas também muitas vezes conteúdo de caráter. Muitas vezes a escola acaba sendo uma extensão da família, um resgate social muito grande. Então a gente só tem a agradecer. Eu particularmente, que sou de família de professores, eu hoje tenho essa data como um dia muito especial. E aproveite para agradecer aos professores que já fizeram e que fazem parte das suas vidas. Muitas vezes, professores que são desvalorizados, têm salários abaixo do que deveriam receber, mas ainda assim estão lá todo dia se dedicando, se esforçando para que cada um de nós possamos crescer profissionalmente, para que os nossos filhos, para que as crianças possam aprender e se tornar boas pessoas e bons profissionais. E você confere agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para essa segunda-feira. O candidato amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, participa de debate em rádio e TV pela manhã. O Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, participa também de debate em rádio e TV pela manhã e logo após recebe órgãos de imprensa. Nessa sequência, faz reunião interna com o partido. E a Receita Federal começa a pagar hoje a restituição do 5º lote do imposto de renda. 2,5 milhões de brasileiros têm direito a receber e para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu volto a conversar com o Fred Rocha. Oi, Fred, como o contribuinte pode fazer para saber se teve a declaração liberada para o pagamento hoje? Adriane, olha, para o contribuinte saber se o nome dele está nesse 5º lote de restituição, saber se tem esta liberação, ele precisa acessar o site da Receita Federal, o idg.receita.fazenda.gov.br ou ainda entrar em contato pelo número 146. Esta restituição do imposto de renda do 5º lote, que deve pagar 3 bilhões e 300 milhões de reais. São mais de 32 mil pessoas com idades entre 60 e 79 anos, mais de 4 mil idosos acima de 80 anos, também mais de 4.500 pessoas com deficiência física ou mental, além de outras 20 mil pessoas que têm como principal fonte de renda o magistério. Essas pessoas também serão contempladas neste 5º lote de restituição do imposto de renda, que vale ressaltar também aquelas pessoas que têm ali a restituição residual relacionada ao exercício de 2007 até 2017,
2017, 2008 a 2017. Essas pessoas também podem procurar mais informações no site, já foi repassado, porque é provável que o pagamento seja feito agora neste quinto lote de restituição. Também, se o contribuinte viu que o nome está neste quinto lote e não teve o valor creditado na conta, ele pode procurar pessoalmente uma conta do Banco do Brasil ou ainda entrar em contato no número 4004 1000 ao contrário, ou seja, 0001. Mais uma vez o número 4004 0001, que é justamente para saber o que foi que houve, por que esse valor não foi creditado, já que aí você já tinha visto que o nome estava no quinto lote de restituição. É bom ficar atento para não perder aí esse dinheiro. A gente sabe que é um dinheiro também bem-vindo, às vezes não é um valor muito grande, mas acaba ajudando ali na despesa do dia a dia. Adriane. Todo dinheiro assim, né? É sempre muito bem-vindo. E muita gente deixa de receber, às vezes, por ter mudado de agência bancária, de conta, e a conta que está cadastrada é outra. Então, esse dinheiro não aparece. Então, é importante dar uma atualizada caso você tenha dinheiro para receber e tenha mudado de banco no momento em que fez lá a sua inscrição, né? Que tem um dos números que a Caixa tem registrados é o Banco do Brasil. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E agora a gente vai para o intervalo e na volta você vai acompanhar detalhes do assalto que aconteceu no último sábado na zona leste de Manaus em uma casa lotérica. Os bandidos invadiram o local, fizeram clientes e funcionários reféns e andaram cerca de 1,5 km num cordão humano até chegarem a uma rua sem saída, onde foram encurralados pela polícia. 4 assaltantes morreram e um foi preso. E os detalhes você acompanha em instantes, não saia daí.